Meus irmãos, nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor. Você deve estar percebendo aí que é um texto longo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 6, versos 12 a 42. Mas não se assuste, tá? Não se assuste. Nós vamos meditar na estrutura desta oração que foi feita por Salomão. Para que você saiba, assim que Salomão terminou de construir o templo, assim que ele colocou as ofertas de Davi dentro do templo, Salomão traz a Arca da Aliança para o templo de Jerusalém. Ele então conversa com o povo e fala: olha, Deus nos abençoou até aqui. E então nós temos o capítulo de número 6, exatamente essa fala de Salomão ao povo e a Deus. E a partir do verso de número 12, Salomão parece olhar adiante, porque aquele templo não podia servir apenas como uma casa religiosa. Havia um significado importante para ele estar ali, por ele. E Deus o colocou ali porque o quis. E Deus queria dar àquela casa um sentido. Eu sei que na transição para o Novo Testamento, com a morte de Jesus Cristo, o templo não é mais necessário desta forma. Mas ainda existe uma estrutura de relacionamento com Deus baseado nessa ideia de templo. Nós vamos falar mais à frente. O que nós queremos é observar que esta oração de dedicação do templo é uma oração que revela consciência de Deus. Aqui Salomão, ele está orando e mostrando a sua consciência em relação a Deus e a importância de Deus para a nação de Judá. Então, esse texto nós vamos olhar para a estrutura desta oração e garimpar alguns aspectos dela, para falar sobre a consciência que nós devemos ter de Deus também. Então eu não vou ler o texto todo agora, eu vou ler na medida que a gente vai meditando no texto desta oração. Eu quero ler apenas os versos 40 a 42. Depois dessa leitura, mesmo assentado como estamos, vamos cantar o hino 352. A primeira estrofe somente, tá? Primeira estrofe do hino 352. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Que o Senhor nos conceda misericórdia, assim como orou Salomão. Que a misericórdia dele nos alcance essa noite, irmãos, para atingir este ponto da nossa consciência para com Deus. Acredito que esse seja um tema extremamente importante tratarmos na nossa vida cristã. Então, que seja o Senhor misericordioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E como nós oramos há pouco, que a cada dia queiramos mais e mais estar ao lado do Senhor. Vamos cantar, orar cantando essa primeira estrofe do hino 352, mesmo assentados.
Senhor, nós precisamos mesmo que esta oração seja atendida. Não queremos ficar na mera letra. Queremos ver a Ti. Ajuda-nos. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro eu quero conferir. Todos estão me ouvindo bem? Vocês aí do coral também? Está baixinho? Tem jeito de aumentar um pouquinho o retorno para o coral também ouvir? Você não está me ouvindo? Que nós estamos, talvez o som esteja das caixas para lá. Aí está melhorando, não está? Ficou ótimo. Melhorou, né? Por que eu quero que vocês me ouçam bem? Para vocês não dormirem hoje. Quero que vocês estejam atentos. É muito difícil a transição da ideia de templo do Velho Testamento para o Novo. Porque nós carregamos aquele resquício de que a ideia de templo é isso aqui, ó. A igreja, a gente chama de igreja, né? A igreja de Vila Formosa, tem endereço o templo onde a gente vai. No Novo Testamento, o Senhor fez morada em nós, na igreja. E então você vai ouvir Jesus dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei com eles. Então o nosso ajuntamento e a presença de Deus são coisas unidas. Daí um outro problema. Quando a gente sai da ideia física do templo de Jerusalém e vai para o Novo Testamento, a gente acha que então, cada um por si, Deus para todos. E não! Porque aí a gente vai para um outro extremo. É o extremo de desprezar o ajuntamento. Tanto é que você vai ver o escritor aos Hebreus dizendo assim, exortando para que eles não deixassem de congregar, porque estava se tornando o costume de alguns. Porque eles se libertam de uma ideia e vão para um outro extremo. E a Bíblia está dizendo, não é assim. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3. Por que Jesus não diz assim, onde você estiver fazendo uma oração, eu vou estar ali? Ele não está em todos os lugares? Ou será que ele não ouve a oração que eu faço sozinho? Ouve. Mas a ideia de manifestação de Cristo no ajuntamento é especial na Bíblia, desde o Velho Testamento. E Salomão sabia disto. Salomão sabia muito bem que Deus não estava morando naquela casa. Olha só para vocês terem uma ideia, verso de número 18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Volta um pouquinho aí, no capítulo de número 2. No capítulo de número 2 ele está fazendo um pedido para um rei chamado Irão, para que ele mandasse elementos para a construção do templo. E no verso de número 5 do capítulo 2 diz assim, a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Então veja, o próprio Salomão sabia que aquela casa, que Deus não iria morar naquela casa, que Deus não teria um endereço, Avenida 5 da cidade de Jerusalém, no Monte tal, Monte Moriá. Deus não teria endereço, porque Deus está em todos os lugares, mas Deus se manifesta de maneira particular no lugar onde o seu povo está junto, congregado. Então veja, irmãos, quando a gente olha para a igreja hoje, a gente percebe que nós temos perdido um pouco a consciência da presença de Deus em nossos ajuntamentos. Primeiro, quando a gente sai de casa e a gente diz, estou indo à igreja, a impressão que nós temos muitas vezes é de um hábito formal, que necessitamos ir a algum lugar, ter um momento com Deus. Particularmente, nem todos consideram que aqui Deus se manifestará de maneira especial, diferenciada.
O mesmo Deus a quem eu oro lá na minha casa e ouve as minhas orações, que me ouve em secreto como meu Pai, se manifesta neste lugar, e Ele diz que neste lugar a sua presença teria uma maneira especial de se manifestar. E também, quando nós estamos aqui, nós também às vezes não notamos, ou passa longe da nossa mente, quão importante é estar diante do Senhor nesse lugar. De como ter um lugar para congregar é benéfico para a nossa alma. Via de regra, a gente só começa a tomar consciência dessas coisas quando a gente perde. Vá a um país no Oriente Médio, onde não é possível ter um lugar como este, talvez, quem sabe, lá no Líbano, onde esteve a Esther. Mas nós nem precisamos ir tão longe. Talvez, quem sabe, numa aldeia indígena, no Amazonas, onde encontrar um irmão na fé seja difícil. Onde encontrar alguém que ministre a palavra seja quase uma oportunidade rara. Aí nós ganhamos consciência. Normalmente a gente ganha consciência das preciosidades que temos quando as perdemos. Foi assim com Israel. Porque esse templo que Salomão construiu foi destruído. E o povo lá na Babilônia chorava e dizia: que saudade que nós temos do tempo enquanto nos reuníamos para cantar os louvores de Sião. Que saudade nós temos do Deus que se manifestava na congregação dos santos. Normalmente nós só temos consciência das coisas valiosas que temos quando as perdemos. E Deus deu a Israel de novo a chance de voltar para a sua terra e reconstruir um templo. É nesse ponto que entra o livro de Crônicas. Quando aquele povo estava retornando para a sua terra do exílio, eles começaram a construir suas casas e haviam esquecido o templo do Senhor. E o escritor de Crônicas vem lembrar-lhes: Deus quer seu povo se ajuntando a Ele para adoração, para ouvi-lo. Seu povo precisa de consciência. Naquele tempo, no tempo do cronista de Israel, as pessoas tinham se secularizado, apesar dessa ser uma palavra tão moderna. Eles tinham tornado Deus um elemento a mais da sua vida. Deixa eu ir lá na prateleira onde está Deus. Aí eles tiravam Deus, punham na caixinha: Deus, agora esse sacrifício é para você. Gostou? Tó, volta para a sua prateleira que eu vou voltar para a minha vida. Tinham perdido a consciência de Deus. E eu pergunto, irmão, se não é assim que nós temos vivido, com Deus na prateleira. A igreja é só mais um dos dispositivos da nossa vida social para alguns. Para outros, a igreja também está na prateleira. O templo de Deus, este encontro, está na prateleira. Quando eu posso, eu vou. Quando eu quero, eu vou. Quando sinto vontade. Ou quem sabe, se eu tiver tempo. Sabe, não vai passar nada mais interessante na TV hoje? Talvez seja bom ir ouvir o coral. Ah, já sei, vou acompanhar um sermão. Vem pregar a uma pessoa diferente. Nós precisamos de consciência de Deus. Se queremos uma vida cristã que agrade ao Senhor, nós precisamos ter consciência dele. Se desejamos realmente ser servos do Senhor, que estejam dispostos a pagar o preço de uma vida com Deus, precisamos ter consciência. E é sobre essa consciência que nós queremos olhar para esse texto. Acompanhe comigo, vamos ver a estrutura desse texto. Verso de número 12 até o verso de número 17, ou talvez até o verso de número 15 primeiro. Nós vamos ver Salomão falando sobre o reinado, falando sobre Deus perpetuar a palavra que tinha dito a Davi, o servo do Senhor. E mais uma vez no verso de número 16, ele volta a este assunto e pede que Deus cumpra a palavra. E que promessa era essa que Deus havia feito? A promessa de haver sempre
um governo de Deus no meio do povo. A promessa de que haveria sempre no seio da nação israelita a direção de Deus. Meus irmãos, começamos por aqui. No tempo dos juízes, lá atrás, cada um fazia o que queria, cada um se relacionava com Deus do jeito que queria. Mas Deus vem ensinar o povo que não é assim. Existem estruturas que Deus monta, estruturas que Deus estabelece para o modo como Ele vai guiar a nossa vida. E uma dessas estruturas era a manifestação dEle no templo. O templo, Deus não precisava de um templo, mas Deus decidiu tê-lo. Deus não precisava da igreja, mas Deus decidiu tê-la como instrumento da relação dEle conosco. Ele se relaciona pessoalmente, mas Ele escolheu fazê-lo através do nosso ajuntamento, irmãos. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Não foi uma opção, Jesus escolheu um método, deixa eu ver que método seria interessante para reunir os discípulos, vou criar uma igreja. Não, Jesus Cristo veio para isto, para edificar a igreja. Então Salomão está dizendo assim: olha, é este governo, Senhor, que nós queremos que continue. É esta maneira de nos governar que nós queremos que continue sobre nós. Eu não vou me dedicar a esses versos agora, mas a partir do verso de número 18, nós vamos falar sobre a oração. Ele começa dizendo assim, verso 18: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. A primeira consciência importante, o primeiro aspecto de uma consciência cristã, é ter consciência da transcendência de Deus extrapolar a criação, de Deus ser maior que nós, de Deus não estar encaixotado nos nossos costumes, de Deus não estar subjugado às nossas necessidades sequer. Deus é maior que nós, Deus é maior que tudo. Salomão não estava tentando manipular Deus. Deus, fica aqui na casa enquanto eu faço as minhas coisas. Não, Salomão tinha consciência de que Deus era maior. Há muita gente que não tem. Há muita gente que vive, que diz que tem, mas na prática não tem. Tenta manipular Deus. Eu vou na igreja. Eu vou fazer uma oferta. Esse fim de semana agora, vocês viram. Vamos fazer os nossos sacrifícios, vamos andar de joelhos, vamos levar as nossas oferendas, as nossas ofertas, as nossas velas, os nossos presentes. Quem sabe Deus continua a nos abençoar. Salomão não queria manipular Deus. A estrutura que Deus cria para se relacionar conosco não pode se tornar uma arma nossa contra Deus. Quantas pessoas querem usar a igreja para um modo de manipular Deus? Vocês já perceberam que a gente às vezes escolhe igreja dependendo da situação que nós estamos vivendo? Eu quero só alimentar a minha... Então vou numa igreja que alimenta a minha mente. Eu quero uma agora porque eu estou tão triste, estou tão para baixo, vou numa que me joga lá para cima. Toma cuidado, irmão. Deus é maior que você e suas necessidades. Deus é maior que você e suas circunstâncias. Esse nosso Deus não pode ser encapsulado num templo. Salomão tinha consciência disto. Várias vezes no texto, irmãos, nós não estamos lendo os versículos, me desculpe, porque eles são muitos. Mas, por exemplo, vá comigo lá no verso de número 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do povo de Israel, do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação. E várias vezes no texto você vai ver Salomão falando assim: olha, quando o povo orar neste lugar, do lugar da tua habitação, Senhor, ouça. Deus não está ali, nunca esteve. Salomão sabia disto. Aquele lugar tinha sido escolhido para, de uma maneira especial, Deus se manifestar. A mesma coisa o nosso ajuntamento. Deus escolheu congregar-nos como família da fé. É uma opção de Deus e não nossa.
porque nós não podemos manipulá-lo assim. Irmão, nós precisamos desta consciência de um Deus grande como o nosso Deus é. Nós precisamos de uma consciência de que o nosso Deus não pode estar subjugado à nossa vontade, para que humildemente nos aproximemos dele. A estrutura da oração, ela só pode ser realizada de fato, a oração só pode existir de fato, quando você pressupõe um Deus maior que você. Porque se Deus está a seu serviço, Ele não é Deus, é você que é Deus dele. Se Deus está só para ouvir o que você manda Ele fazer, Ele não é seu Deus, é você que é o Deus dele. Se você só aceita Deus se Ele for de acordo com a sua vontade, para fazer a sua vontade, você está tão mimado assim, espiritualmente falando, de que Deus tem que estar subjugado ao que você quer e às suas escolhas. Ele não é seu Deus, é você que quer ser Deus dele. Salomão não queria ser Deus para Deus. Salomão queria que Deus fosse Deus, como disse Martinho Lutero. Deixem Deus ser Deus. Eu pergunto para você se você tem deixado Deus ser Deus na sua vida. Ou se você faz restrições. Isso sim, isso não. Talvez você esteja precisando de consciência, disso que a gente chama de transcendência. Deus ser maior, extrapolar todas as coisas. Salomão tem esta consciência. O segundo aspecto da consciência de Salomão sobre Deus é que Salomão tem consciência também da necessidade que o homem tem de Deus. Deixa eu só mostrar uma estrutura, a maior estrutura desse capítulo. Do verso 19 até o verso 39, se a sua Bíblia está aberta, deixa ela aberta aí. Não está sem Bíblia aí? Dá uma olhada assim, estica o olho, o irmão encosta assim a mão para você também, e todo mundo pode olhar o texto. Você vai ver que tem uma estrutura aqui que se repete. Eu vou pegar um exemplo. Exemplo, verso de número 22. Olha só. Diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, verso 23. Olha só, quando alguém pecar, verso 23, ouve tu dos céus, age e julga os teus servos. Olha o verso 24, quando o teu povo de Israel, verso 25, ouve tu dos céus. Perceberam aí? Aí você vai seguindo, você vai ver que isso se repete. Dá para ver, irmão? Dá, né? Então assim, nós não vamos ver caso a caso. Nós temos aqui uma petição geral e mais 7 petições. Por que esta oração de Salomão, ela repete essa estrutura? Porque Salomão entende que o homem precisa de Deus, por 2 coisas, 2 motivos primordiais nessa oração. Porque o homem é pecador e porque o homem é limitado. Nós precisamos de Deus por muitos outros motivos, porque Ele é o nosso Redentor, mas tem a ver com a nossa pecaminosidade, e porque Ele é o nosso Criador, e tem a ver com a nossa limitação. Você precisa ter consciência de que você precisa de Deus, que Deus não é uma opção da sua vida, que Deus é, na verdade, o centro da sua existência, de que sem Ele você pode tentar resolver a sua vida, e normalmente é o que a gente tenta fazer. Normalmente a gente tenta caminhos nossos, e aí a gente chega para Deus e fala: tá vendo, Senhor, já fiz de tudo, agora tem jeito de eu ajudar, querendo mandar Deus. A estrutura do nosso relacionamento com Ele é de dependência. Vou pegar aqui o verso de número 19 a 21, essa petição geral, só para ver esta ideia. Por exemplo, ele diz: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti.
para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Ouve e perdoa. O homem tem que se aproximar de Deus assim, sem arrogância. O homem tem que se aproximar de Deus assim, consciente de seus caminhos tortuosos. Quando nós nos aproximamos de Deus para julgar, quando nós nos aproximamos de Deus para inquiri-lo, quando o nosso coração é altivo diante de Deus, nós fugimos e não estamos nos relacionando com o nosso Deus. Salomão entende que quando nós temos ideia do Deus grande que nós temos, a ideia que vem em seguida é de quão pequeno nós somos e quão necessitados de Deus nós somos. Meus irmãos, é a falta desta necessidade de Deus, é a falta dessa nossa consciência de quem somos, que tem nos afastado da oração, que tem nos afastado da palavra. Um sinal de que nós não temos esta consciência é justamente o fracasso da igreja moderna na oração. As pessoas têm pequenos flashes, como de câmeras de oração. Na hora do almoço, tchá, bate o flash. Na hora do jantar, tchá. Na hora de dormir, é um flash assim que começa a acender e apaga, né? O fracasso na oração é o sinal de que nós não temos consciência da nossa necessidade de Deus, porque se tivéssemos, nossos joelhos estariam calejados, a começar em mim, talvez em vocês. Vocês já perceberam como a gente ora quando a coisa está feia para o nosso lado? Que a gente começa a buscar o Senhor. A gente vai até na reunião de oração. A gente preenche 10 pedidos de oração. Se descobrir que tem uma reunião de oração, que o crente tem que ficar de ponta cabeça, não sei aonde, no alto de um monte, a gente vai. Mas temos fracassado, porque temos achado que vamos resolver a nossa vida sem Deus. Salomão não pensa assim, e nós não devemos pensar assim. Veja como a fragilidade do homem. Olha só, verso de número 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, o homem é pecador, ele for exigido que jure. Então, eu fiz alguma coisa para o meu próximo e agora eu tenho que dar minha palavra que eu não vou fazer mais. Para eu não cometer o mesmo erro de novo, eu preciso do Senhor. Verso 24. Quando o teu povo de Israel por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo. Veja como o Salomão entende que às vezes as guerras que nós perdemos no dia a dia têm muito mais a ver com os nossos pecados que com a força do nosso inimigo. Nós precisamos de Deus. Verso 28, quando houver fome na terra, ou peste, ou quando houver crestamento, ou ferrugem, veja, uma doença possivelmente ou do fígado ou da pele, essa ferrugem aqui, que havia no povo de Deus, o povo de Deus não sabia de onde vinha. Nós precisamos de Deus, nós precisamos orar. Há várias situações, até o estrangeiro, no verso de número 32, era necessitado de Deus. A palavra do Senhor está o tempo todo nos mostrando quanto precisamos dele, irmãos. Mas é tão difícil às vezes. É tão difícil fazer você entender que você precisa de Deus também no contexto do templo. Porque ele vai dizer assim, aí o Senhor, quando nós nos ajuntarmos e clamarmos, ouve. O Senhor ouve a sua oração em particular. Mas a palavra tem nos ensinado que devemos aprender a orar uns pelos outros no lugar de ajuntamento. De que Deus se agrada, de que não sejamos tão egocêntricos com nossas orações, só por nós mesmos. Mas que aprendamos a orar com os outros.
a orar coletivamente. Como é importante, e Salomão fala, a oração que se fizer neste lugar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Já perceberam a oração que o Senhor nos ensinou? Ela é no plural. Pai. Pai o que, gente? Mas Ele é meu Pai. Mas Jesus ensinou os seus discípulos a orarem como? Pai nosso. O pão nosso de cada dia. E perdoa nossas dívidas. Você acha-se espiritual, sem sentir necessidade de Deus? Você acha que você é capaz de fazer brotar nesse seu coração altivo uma verdadeira espiritualidade? Espiritualidade nasce na necessidade que temos de Deus, é por isso que o buscamos. Deixa marcado o texto aqui, um dos textos que eu mais gosto do Velho Testamento, eu repito muito esse texto, está lá no livro de Oséias. Quando eu digo um texto que eu mais gosto, não é porque ele é gostoso de ler, é porque ele me exorta. Capítulo 5 de Oséias. Verso de número 15. Irei, Deus falando para o seu povo, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. E é a plena verdade. Mas o nosso ajuntamento, quando nós aprendemos a conviver para louvar, adorar e buscar Deus juntos, o nosso ajuntamento impede que cheguemos a este ponto. Porque sempre haverá quem tem necessidade entre nós. Então sempre estaremos buscando a Deus, se não por nós mesmos, pelo próximo. Mas se você vive carreira solo de vida cristã, você precisa dos seus problemas para poder buscá-lo. Entenderam isso? Quando eu olho para o meu irmão, e o meu irmão me diz, eu estou doente, ou eu estou ferido na alma, e eu tenho com ele essa ligação de necessidade como família da fé, eu oro a Deus por ele, eu busco a Deus por ele. E quando eu busco a Deus por alguém, eu me recordo de que eu também preciso de Deus. Mas se eu me afasto, se eu me isolo, a minha relação com Deus depende só, muito momentaneamente, das minhas circunstâncias pessoais. E você sabe que quando a gente está só, a gente nem tem força para orar por nós mesmos, muitas vezes. A gente até quer, aí o tiro sai pela culatra. A gente acha que, vai dar certo agora, que nós vamos buscar a Deus, e a gente não consegue. Aí a gente diz para o outro assim, ora por mim. Mas não estou em comunhão, ele não sabe. Ele não vê meu sofrimento, como posso carregar a dor de alguém? Meus irmãos, esse contexto do corpo de Cristo é uma bênção da qual não podemos abrir mão. Temos de ter consciência de que necessitamos dele. Quando você olha Tiago, o escritor lá do Novo Testamento, ele diz assim, que nós devemos chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, e devemos fazer orações uns pelos outros. Que bênção é essa estrutura que Deus criou para nos manter vivos. A oração de Salomão, então, é uma oração em que pede a Deus que fortaleça isto, essa nossa ligação. O que eu acho interessante mais aqui sobre a consciência, não é só a consciência de um Deus transcendente,
Não é só a consciência da necessidade, mas principalmente a consciência do amor de Deus por nós e de sua misericórdia. Veja, nessa mesma estrutura, vamos pegar aqui o verso de número 22. Vamos pegar outra estrutura, né? Elas são todas iguais, posso pegar qualquer uma delas. Vou pegar o verso de número 26, assim a gente vai conhecendo o texto. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por o ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Que coisa impressionante e bela esta. A consciência de Salomão, de que quando o seu povo orar e se arrepender dos seus pecados, o Senhor sara a terra. Que o Senhor nos ama. O Senhor é misericordioso. O Senhor conserta os nossos caminhos. O Senhor faz o melhor. O Senhor muda nosso coração. O Senhor transborda a nossa alma de alegria. O Senhor faz regozijar aquela que era estéril. Ela tem filhos. O Senhor faz com que aquele que estava em choro e em pranto seja revestido de vestes de alegria. O Senhor muda o deserto em um lugar florido. O Senhor se manifesta com amor para com o seu povo. Mas quando a gente usa a estrutura certa, irmãos, quando a gente não tenta atalhos, quando a gente não tenta fazer os nossos próprios caminhos, existe o jeito de Deus. E só este é certo. Porque os nossos caminhos não são os dele. Os dele são sempre mais altos que os nossos. As nossas escolhas deveriam ser sempre baseadas na palavra do Senhor. Veja a oração de Salomão. Nós não temos tempo aqui, mas se você for pegar cada uma dessas petições, dessas 7 petições, você vai encontrar em Levítico e em Deuteronômio justamente as promessas delas. Quando não houver chuva, porque quando vocês pecarem, Deus vai fechar os céus. Mas se vocês se arrependerem e orarem, Deus abre os céus. É isso que ele está pedindo aqui. Isso aconteceu muitas vezes em Israel. Quando o povo se uniu para orar. Quando o povo tinha consciência do amor de Deus. A oração consciente, a oração da boa consciência, é uma oração que crê no amor de Deus por seu povo. Nós não podemos desconfiar disto. Aquele povo que voltou do exílio, eles estavam enfraquecidos, a cidade estava destruída, o templo também, e o templo era bem menor que o templo de Salomão. E eles não eram mais aquele povo de antes, eles estavam reconstruindo. Eles tinham de aprender a orar, crendo no amor de Deus por eles. Você tem que reaprender a orar, crendo no amor de Deus. Deus pode mesmo mudar a vida do quebrantado, porque é para esse que Ele volta o seu olhar, para o quebrantado. Consciência do amor de Deus é fundamental na oração de Salomão. Ele vai sempre pedir: Senhor, perdoa. Então o Deus transcendente, que está acima de tudo, é o Deus presente, é o Deus próximo, é o Deus do nosso quarto, é o Deus que disse que estaria aqui, é o Deus da palavra, é o Deus que fala ao nosso coração, é o Deus que alimenta a nossa alma, é o Deus que dá forças ao cansado. Dentro da estrutura que Ele criou, é assim que Ele administra esse relacionamento. Você tem que entender como é importante que juntos nós creiamos no amor de Deus. Que juntos repartamos o amor de Deus uns com os outros. Repartir a graça é repartir o amor. É conviver com gente que crê no mesmo Deus. É despertar para servir, é cantar louvores e conduzir a igreja. Mas também é dobrar os joelhos pela igreja. É participar da distribuição de uma cesta básica. E é participar do ajuntamento dos alimentos para a cesta básica.
é participar das ofertas, é fazermos tudo isto juntos, irmãos, é construirmos um reino, que é o tema deste livro de Crônicas, um reino que gira em torno do Senhor e do seu amor por nós, do governo sábio do Senhor. Não faça outros caminhos, não faça. Irmãos, eu não quero me parar mais nessa estrutura. Eu queria estimular você a ler o capítulo e perceber como essas estruturas se repetem. O povo peca, ou o povo tem limites, o povo ora ao Senhor, o povo se arrepende, o povo se humilha e Deus ouve a oração do seu povo. E eu quero encerrar com os últimos versos, olhando para esses últimos versos. Olhando para a consciência de servir a Deus com alegria. Porque se nós temos um Deus transcendente, poderoso, se nós temos necessidade dEle e podemos clamar a Ele, e Ele vem ao nosso encontro, nós temos de nos alegrar nele. Há uma palavra bíblica extremamente importante, é a palavra shalom. Quer dizer o quê? Shalom. Paz. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Paz, descanso, bem-aventurança, felicidade. Estes são os conceitos de shalom. Repouso, tranquilidade, refrigério. Estes são os verdadeiros valores da vida. É disso que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de riquezas. Elas são circunstanciais. Nós precisamos é de paz, de alegria. E o que Salomão está dizendo para Deus nos versos 40 a 42, mais especialmente no verso de número 41, é que haja paz neste relacionamento entre nós e o nosso Deus. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Que o Senhor não precise se irar contra o seu povo. Que o Senhor não precise endurecer a mão contra o seu povo. Que o Senhor não precise disciplinar o seu povo. Mas que o Senhor more conosco. A arca do teu poder. Lembra a ideia de habitação de Deus no meio do povo. Entra, Senhor. Salomão está trazendo a arca para o templo, e ele está dizendo: Senhor, nós queremos essa harmonia, de chegar neste lugar, e perceber a presença do Senhor. Eu não quero reparar na roupa do irmão, na roupa da irmã, eu não quero reparar se o instrumento é bonito ou não, eu quero ver Deus neste lugar. Ainda que não seja com os olhos físicos, eu quero saber que Deus está aqui. Eu quero saber que Deus enche este lugar com sua presença. Isso é a maior paz. O dia que nós todos estivermos fazendo isto mesmo, irmãos, nós vamos ver como é bom ser igreja de Cristo. Aí nós não vamos ficar com essa dificuldade para vir a este lugar. Porque aqui é o lugar mais cheio de paz que existe na terra. Olha o que ele diz: os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação. Que na tua casa, aqui olhando para o Novo Testamento, nós somos o sacerdócio santo. Que os teus filhos tenham esta alegria vinda da salvação. É por isso que ele completa na forma hebraica de repetir: e os teus santos se alegrem do bem. Que nós aprendamos a ter alegria na presença do Senhor. Que aprendamos a fazer deste lugar um lugar de paz. Só tem um jeito: tendo consciência de Deus. Nós precisamos ser mais conscientes como igreja. Irmão, eu não saberia de que maneira prática
faria uma aplicação disso para a sua vida. Então eu vou tentar fazer isso a partir de mim. E talvez o meu contexto não seja igual ao teu. Mas a gente tem algumas coisas em comum. E eu acredito que nós podemos melhorar juntos nisso. Primeira coisa, irmãos. Nós temos que deixar nascer nossas orações da palavra. Nós precisamos mais dela. Uma oração como esta de Salomão, ela é baseada na lei do Senhor. E Salomão evitou aqui ficar pedindo coisas para si mesmo. Mas o que na verdade Salomão quer, e talvez esse tem que ser o cerne da maior parte das nossas orações, nós queremos harmonia com Deus. Um relacionamento santo, em que percebamos Deus. E eu quero dizer assim, talvez para a minha vida, eu seria um homem mais abençoado, se eu conseguisse, imitando os servos do Senhor, orar mais assim. Nós somos muito pragmáticos com tudo que fazemos, estamos sempre correndo, estamos sempre pensando em coisas que vamos realizar. E às vezes estamos muito preocupados com o que os outros vão dizer das nossas realizações. E nem sempre contemplamos a verdadeira presença de Deus na nossa vida. Alguns de vocês estão preocupados com o dia de amanhã. E eu também estou. Mas alguns de nós nos preocupamos tanto com o que vamos fazer amanhã, que nos esquecemos de pedir que Deus enche o nosso coração de paz hoje. Não são os seus problemas o seu problema. O seu problema às vezes é falta de consciência para com Deus. E eu quero pedir a você que esta noite você faça a oração como Salomão. Veja como ele termina esta oração. Senhor, não repulses o teu ungido. Não me deixe, Senhor, sair deste lugar sem carregar comigo o benefício de tua presença. Não repulses o teu ungido. Mas lembra-te da tua misericórdia. Hoje, Deus, o misericordioso Deus, nos chama para não continuarmos a agir como agíamos, pragmaticamente, manipulando Ele. Mas Ele nos chama a um relacionamento vivo, consciente, que faz com que nossas necessidades só sejam supridas por Ele. Não são seus amigos que vão suprir a sua necessidade por causa da solidão. Não são seus vícios que vão saciar a sua ansiedade. Não é o dinheiro que vai fazer você sentir-se livre dos seus limites. Só Deus pode dar descanso ao seu povo. É nele que a nossa alma deve descansar. Que esta noite Deus nos ajude a pensar assim. Eu quero pedir a você que comece a pensar em levar para o seu lar essa consciência. Que quando você começar a sair da sua casa para vir ao encontro do povo de Deus, você lembre seus filhos, nós vamos ao encontro do povo de Deus e de Deus. Que você não se deixe abater pelos seus problemas ou pelos seus limites. E nem ensine aos seus filhos que Deus é uma segunda opção. Mas que você leve consciência de Deus para o seu lar. Para o seu esposo. Nós homens somos tão teimosos. E você leve para a sua esposa. Elas às vezes são tão pragmáticas. E que façamos isso uns pelos outros.
Que os nossos lares sejam uma extensão da unidade do nosso reino. Seja uma extensão de uma igreja viva. Que a nossa igreja aceite esse desafio. Que a igreja presbiteriana de Vila Formosa seja cheia da presença do Senhor. Amém.